Meus amados irmãos, um bom dia, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Aqui com vocês é o irmão José da Hora, professor deste grupo. E vamos estar expondo hoje a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos lá? Paulo escreveu a carta de 2 Tessalonicenses para encorajar os cristãos a perseverar em meio às muitas tribulações que estavam enfrentando. Além disso, ele queria resolver problemas que estavam sendo causados pelo tema da volta do Senhor Jesus. Muitos dos crentes em Tessalônica não queriam mais trabalhar, alegando que Jesus estava prestes a voltar, então trabalhar seria inútil. Paulo esclareceu que não devemos utilizar textos bíblicos para sermos improdutivos. Pelo contrário, devemos dar o nosso melhor em tudo, e o que fazemos para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e o seu reino cresça. Devemos manter viva a expectativa da volta do Senhor Jesus e, em hipótese alguma, parar a vida ou a nossa produtividade com base nesse argumento. Muitos crentes vivem miseravelmente com o argumento de que não levarão nada deste mundo, que tudo será desfeito e que é tudo vaidade. Enfim, no fundo, eles são na verdade bem preguiçosos e indisciplinados. Não querem trabalhar nem crescer pessoalmente e justificam suas ocasionalidades distorcendo a palavra de Deus. Aqui Paulo aborda pelo menos 4 temas: perseguição, a volta de Jesus, rebeldia e persistência. No capítulo 1, Paulo continua a dar graças a Deus por causa dos Tessalonicenses. O comportamento deles em meio às lutas e dificuldades continuam a estimular e muito as igrejas. Ele inicia de forma mais enérgica, falando sobre o castigo de Deus sobre os que não conhecem a Cristo na segunda vinda, e como Deus glorificará os seus santos. Por fim, ele ora, a fim de que o próprio Deus cumpra seu bom propósito na vida de cada um deles, de uma forma gloriosa, e como o bom nome de Jesus será glorificado neles. Do verso 1 ao 5, saudação e ação de graça. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Do verso 6 ao 10, o castigo de Deus na segunda volta de Cristo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulações aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês, que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos e em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do vosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Do verso 11 ao 12, a oração de Paulo. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês,
para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que precede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E seguimos no capítulo 2. Paulo dá maiores detalhes sobre a volta de Jesus e é ainda mais específico com relação à manifestação do anticristo, o filho do pecado. O Espírito Santo é quem detém a plena atuação do diabo. Na segunda vinda de Jesus Cristo, junto com o arrebatamento da igreja, ele será retirado. Com isso, o anticristo terá poderes totais sobre a humanidade. A inconsciência dos seres humanos e os seus constantes descaso com a palavra de Deus faz com que o Senhor permita a atuação e o engano do maligno sobre suas vidas. Em contrapartida, os filhos de Deus são constantemente guardados e fortalecidos na justiça. Do verso 1 ao 5, perdemos o arrebatamento? Paulo instruiu os tessalonicenses com respeito ao dia do Senhor, quando pregou a eles pessoalmente. O dia do Senhor é o período da história mencionada repetidamente no Antigo Testamento, durante o qual Deus trará julgamento e bênção sobre as pessoas da terra de uma forma mais direta, dramática e drástica do que nunca, conforme lemos em Isaías 13, do 6 ao 9 e Sofonias 1, 14 a 16. Em outra revelação do Novo Testamento a respeito deste período, acredita-se que muitos começará após o arrebatamento da igreja e incluirá a tribulação e o milênio. Em sua primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo ensinou-lhes que o dia do Senhor viria como um ladrão de noite, no capítulo 5, verso 2. Essa instrução levantou uma questão na mente de seus leitores. Deve ter parecido a algum deles que o dia do Senhor já havia chegado. Afinal, as perseguições que estavam enfrentando parecia ser os profetas previam quando escreveram sobre as grandes calamidades que viriam sobre o povo de Deus e o mundo no dia do Senhor. Os tessalonicenses aparentemente haviam recebido instruções de outros mestres no sentido de que estavam realmente experimentando os julgamentos do dia do Senhor, isto é, a grande tribulação. Mas se fosse assim, como poderia a instrução anterior de Paulo, de que eles seriam arrebatados e escapariam da ira de Deus, que viriam à terra ser verdadeira? Sendo assim, Paulo escreveu esta seção para esclarecer o assunto. Os comentários anteriores sobre a vinda de Cristo estimularam o pensamento dos leitores sobre este assunto, mas agora Paulo se lançou a ele de forma mais particular. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele refere-se ao arrebatamento. Rogamos, talvez seja uma palavra mais eficaz do que pedir, para transmitir a atitude de afeto pessoal calorosa de Paulo. Ele iluminou seus espíritos com um lembrete de que seus leitores eram seus irmãos e irmãs na fé. Paulo provavelmente usou o título completo para Deus, o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de adicionar solenidade ao assunto. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo advertiu seus leitores contra crer no falso ensino que estavam abalando seus equilíbrio espiritual e desencadeando seus medos. Aparentemente, a teoria de que eles estavam no dia do Senhor vinha a eles de várias fontes, tornando os tessalonicenses mais inclinados a aceitá-las como autoridade. Os tessalonicenses receberam uma carta que supostamente era de Paulo,
que ensinava o mesmo erro. Não admira que os nossos convertidos tenham ficado abalados. A mensagem errada de todas essas vozes foi que o dia do Senhor havia chegado e que os tessalonicenses estavam vivendo. Mas se fosse assim, os crentes estavam se perguntando: como Paulo poderia falar da volta do Senhor como procedendo o dia do Senhor? E quanto às promessas de que não viriam a ira de Deus? É claro que Paulo havia ensinado a eles um arrebatamento pré-tribulacional. Sua confusão surgiu porque não conseguiam distinguir seus problemas atuais daquele dia do Senhor. Cuidado com o engano. Em Tessalonicenses 2:3, tendo declarado a questão e identificado as fontes do falso ensino, Paulo passou a advertir seus leitores contra serem enganados. Os tessalonicenses não devem ser enganados por nenhuma pessoa, não importa o quão incrível ela possa parecer ser, ou pela maneira como alguém possa apresentar o seu ensino, reivindicando a autoridade de Deus ou dos homens piedosos. Os novos cristãos tendem a acreditar porque ainda não estão fundamentados na verdade da palavra de Deus. Mas todos os cristãos podem ser enganados por personalidades impressionantes e apelos espetaculares. O antídoto para a heresia venenosa é uma boa e forte dose da verdade que Paulo passou a administrar. Ele se referiu a 3 eventos que devem ocorrer antes que os julgamentos do dia do Senhor ocorram. Eles são a apostasia, a revelação do homem contra a lei e a remoção da restrição contra a ilegalidade. Um evento importante é a apostasia. Isso é uma revolta, um afastamento, um abandono de uma posição antes mantida. É verdade que a apostasia caracterizou a igreja quase desde o seu início, mas Paulo se referiu a uma apostasia distinta e específica que virá no futuro. Ele já havia falado sobre isso aos seus leitores. Alguns estudiosos acreditam que a apostasia consistirá em pessoas se afastando da verdade de Deus para adorar o anticristo, e que se estabelecerá no templo de Deus e afirmará ser Deus. Se for assim, e então os julgamentos do dia do Senhor ocorrerão na segunda metade do período de 7 anos, que antecede a segunda vinda de Jesus. Outro evento que deve ocorrer antes que ocorram os julgamentos do dia do Senhor é a revelação do homem da iniquidade. Paulo usou um tempo para o verbo é revelado, o que indica que essa revelação será um ato decisivo que acontecerá em um monte definido da sua história. Ele será totalmente associado e caracterizado pela ilegalidade. Ele também é descrito como o homem condenado à destruição. A destruição a qual ele está destinado e a oposição da salvação. É um tormento eterno. Parece provável que o homem do pecado será identificado por algumas pessoas que viviam na época, quando eles fizeram uma aliança com Israel no início das 70 semanas de Daniel. Mas, quando ele quebrar a aliança 3 anos e meio depois, Daniel 9:27, ele será amplamente reconhecido por quem ele realmente é. Este último evento pode ser o tempo que Paulo tinha em mente para a revelação do homem da iniquidade, o anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2:4, este homem é posteriormente descrito como o inimigo de Deus. Ele procurará substituir a adoração do Deus verdadeiro e de todos os falsos deuses pela adoração de si mesmo. Ele se proclamará Deus. A besta não tolerará a adoração de ninguém
ou de nada além de si mesmo. Ele se estabelecerá no trono de Deus, no santuário interno do templo de Deus. Isso provavelmente se refere a um templo literal, mas alguns sugerem que é uma referência figurativa à ocupação do lugar santíssimo na adoração humana, porque por direito pertencem apenas a Deus. Os pais da igreja primitiva e vários bons comentaristas modernos aceitam a visão literal. Este homem também é chamado de besta que sai do mar, Apocalipse 13, do 1 ao 10. Uma besta escarlate, Apocalipse 17, 3. E simplesmente a besta, Apocalipse 17, 8. Ele é o anticristo, 1 João 2, 18. Um pseudo-cristo hostil ao Salvador. Ele será um ser real, não um princípio, sistema ou sucessão de indivíduos. Essa pessoa ainda não foi destaque no palco da história humana. Vocês já ouviram falar isso? Em 2 Tessalonicenses 2 e 5, vemos que esse ensino não era nada novo para os tessalonicenses. Paulo havia ensinado a eles sobre o dia do Senhor quando ele estava com eles em Tessalônica. Ele os chamou para relembrar essas lições. Pela primeira vez nesta epístola, Paulo escreveu que ele pessoalmente os havia ensinado. Ele disse isso para enfatizar a verdade de sua mensagem, já que era o principal porta-voz em Tessalônica. Paulo não considerava a verdade profética muito profunda, sem importância ou controvérsia para os novos cristãos. Ele acreditava que era uma parte vital de todo o conselho de Deus, então ele o ensinou sem hesitação ou desculpa. Em 2 Tessalonicenses do 6 ao 12, o ministério da iniquidade. O apóstolo Paulo continuou sua correção, dando mais informação sobre o homem que era contra a lei, em relação à retirada daquele que agora restringe parcialmente a ilegalidade. Esta remoção constitui um terceiro evento referido por Paulo, que deve ocorrer antes do dia do Senhor começar. O tema iniquidade permeia toda esta parte da carta. Em 2 Tessalonicenses 2 e 6, o mesmo assunto continua, mas a ênfase muda para que o que está atualmente restringido à revelação do homem do pecado. Paulo disse que os tessalonicenses sabiam o que era, mas ele não identificou aqui. Talvez ele tivesse contado pessoalmente. Algo ou alguém está impedindo a culminar a iniquidade? Parte do propósito dessa restrição é impedir que o homem do pecado seja revelado antes do tempo determinado. O ministério da iniquidade. Em 2 Tessalonicenses 2,7, vemos a explicação e expansão do versículo 6. Paulo lembrou aos seus leitores que o poder secreto da ilegalidade já estava em ação. O ministério da iniquidade é um dos mistérios do Novo Testamento, Romanos 16, 26 e Colossenses 1, 25 a 27. Neste caso, o mistério é a revelação de um futuro clímax de iniquidade no mundo, naquela época e agora. O movimento contra a lei divina, dirigido por Satanás, continua operando. Quem ou o que está restringindo o movimento com poder satanicamente contra a lei de Deus e está adiando a revelação do homem do pecado? Alguns dizem que é o Império Romano, mas o Império há muito desapareceu e o detentor de volta ainda não foi revelado. Outra sugestão é que este é Satanás, mas é difícil ver porque ele reprimiu o pecado.
Outros sugerem que os governantes humanos estão impedindo o pecado e a revelação do anticristo. Mas os governos humanos não terminarão antes da revelação do anticristo. Nem todos os governantes restringem o pecado, muitos o encorajam. O Espírito Santo de Deus é a única pessoa com poder sobrenatural suficiente para fazer essa restrição, a revelação do homem do pecado. Em 2 Tessalonicenses 2:8, após a remoção da restrição, o mundo mergulhará de cabeça na iniquidade e o homem do pecado será revelado. O nome deste homem nunca é dado na Bíblia, mas ele será conhecido por suas ações. Ele é a mesma pessoa mencionada no versículo 3. Ele também é mencionado em Daniel 9, 26 e 27 e 11, 36, 12 e 1. Paulo estava ciente das forças espirituais por trás desses indivíduos e por isso descreveu sua revelação como algo que acontecerá pelo poder de outro, não dele mesmo. Esta pessoa poderosa será destruída pelo mero sopro do Senhor Jesus. O anticristo pode controlar a humanidade, mas não será páreo para o Messias. Oh glória! Jesus é o Senhor de fato. A própria respiração do Jesus glorificado matará o iníquo, como a explosão de uma fornalha ardente. Ele será morto e o seu trabalho será destruído, reduzido a nada. O resplendor da presença de Cristo, quando ele vier à terra, irá imobilizar o programa do anticristo, tão certamente quanto a revelação de Cristo, glorificado na estrada de Damasceno. Damasco, na estrada de Damasco, parou Saulo em seu caminho e encorajou sua jornada de luta contra Deus. O texto de 2 Tessalonicenses 2:8 abrange a carreira de 7 anos do anticristo, desde o momento em que ele faz aliança com Israel, logo após o arrebatamento, até a sua queda por Cristo em sua segunda vinda no final da tribulação, fortalecidos por Satanás. Em 2 Tessalonicenses 2:9, lemos que a carreira deste líder iníquo é descrita com mais detalhe nos versículos 9 a 12, onde ele será fortalecido por Satanás e caracterizada pelo método de Satanás, falsificação. O desejo de Satanás de falsificar os milagres de Deus no mundo pode ser rastreado desde Gênesis até o Apocalipse. Paulo empregou 3 termos para descrever o poder sobrenatural que este homem demonstrará. Milagres enfatiza o poder inerente por trás das obras que ele realizará. Sinais refere-se ao fato de que eles terão significado. Maravilhas indica a atitude de admiração que eles invocarão quando as pessoas os contemplarem. Ele irá, em resumo, realizar milagres tão poderosos que ficará evidente para todos que eles têm poder sobrenatural, e as pessoas ficarão maravilhadas com ele. Um desses milagres e a admiração do povo são mencionadas em Apocalipse 13, 2b e 4 e 17 e 8. 2 Tessalonicenses 2:10, um imitador. Em 2 Tessalonicenses 2:10, lemos que seus milagres não são a única coisa que leva as pessoas a pensar que ele tem poder divino. Tudo o que ele faz irá enganar as pessoas, especialmente aquelas cujas mentes estão cegas para a verdade de quem ele é. E o que ele está fazendo, porque não acreditam na palavra de Deus? O significado deste versículo não é que tudo o que ele faz será percebido como mal pelas pessoas, mas que ele será mal em sua essência, porque representa a verdade de maneira errada e afasta as pessoas de adorar a Deus. As mesmas 3 palavras usadas para descrever seus milagres no versículo 9
milagres, sinais, maravilhas foram usadas para os milagres de Jesus em Atos 2:22 e os apóstolos em Hebreus 2:4. Ele será capaz de se passar por Deus e receber adoração como Deus. Aqueles que estão sendo enganados pelo homem do pecado estarão perecendo como resultado de sua recusa em amar a verdade de Deus e aceitar seu presente de salvação. Sua própria escolha traz sua condenação. Apesar da atração inerente da verdade salvadora do Evangelho, esses incrédulos o recusam. Amar a verdade do Evangelho indica verdadeira aceitação deles e adesão a ele. Não implica um requisito mais elevado do que simplesmente acreditar. A resposta de alguém ao Evangelho deve ser uma questão de coração, amor, ao invés de simplesmente da cabeça. Para que creiam no erro. Em 2 Tessalonicenses 2:11, vemos que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas, quando as pessoas se recusam a acolher a verdade, Ele permite que busquem e experimentem as suas consequências da falsidade. De fato, Deus, como juiz dos homens, começa este julgamento no momento de sua rebelião e o sujeitam à poderosa ilusão, que vem de escolher o erro em vez da verdade. Eles optam por acreditar na mentira e Deus lhes envia a ilusão que é inerente à sua escolha. Este poderoso julgamento de Deus é justificado pela decisão dos incrédulos de recusar a verdade. A mentira é a afirmação de que o homem que é contra a lei é Deus. 2 Tessalonicenses 2:12, condenação eterna versus justiça de Deus. No verso 12, vemos que o propósito de Deus em agir assim é executar a justiça. O oposto de acreditar na verdade é ter prazer na maldade. Uma decisão espiritual leva à sua manifestação moral. Essa consequência recai sobre todos os que creem no Evangelho. A principal preocupação de Paulo aqui é, obviamente, os incrédulos que viverão quando o homem do pecado for revelado, mas esses princípios do julgamento de Deus se aplicam a todas as idades e podem ser vistas no século 21. Essas passagens está dizendo que aqueles que não creem no Evangelho antes que o homem do pecado seja revelado e que, portanto, não foram arrebatados para encontrar o Senhor no arrebatamento, mas ainda vivem na terra, não podem ser salvos depois que o homem da iniquidade foi revelado? Ou as pessoas que reconhecem, mas rejeitam conscientemente a verdade do Evangelho antes do arrebatamento, pode ser salvo após o arrebatamento acontecer? A poderosa ilusão. A poderosa ilusão que Deus trará sobre esses indivíduos em particular sugerem que poucos, se é que algum, então vivendo na terra, será salvo após o arrebatamento. Este parece ser um julgamento especial de Deus, que ocorrerá neste momento da história. Os muitos santos que os livros de Apocalipse indica que viverão na terra durante a tribulação podem, portanto, ser pessoas que não ouviram e rejeitaram o Evangelho antes do arrebatamento. Apocalipse 7:4. Ao resumir esta sessão, Paulo lembrou a seus leitores que as provações e perseguições que estavam enfrentando não indicavam que eles estavam sofrendo o julgamento do dia do Senhor. Eles não perderão o arrebatamento. Antes que os julgamentos do dia do Senhor viessem, certos eventos identificáveis devem ocorrer. Estes são a apostasia, afastamento extensivo da verdade de Deus, a retirada daquele que detém o homem do pecado, o Espírito Santo, restringindo o mal no mundo,
enquanto ele trabalha por meio da igreja em que habita. No arrebatamento e a revelação do anticristo, o homem da ilegalidade. Visto que esse evento não haviam e ainda não ocorreram, os tessalonicenses não estavam experimentando os julgamentos que acompanharam o dia do Senhor. Vamos dar continuidade no capítulo 3. Paulo começa pedindo aos tessalonicenses que orem por sua vida e pela pregação do Evangelho. É comum, na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo orar pedindo que o próprio Deus guarde o seu povo. Há uma palavra de exortação muito detalhada sobre o trabalho honesto. Muitos cristãos estavam sem querer trabalhar por causa da iminente volta de Jesus Cristo. Paulo os adverte dizendo que isto é um erro e dá ao seu próprio exemplo de trabalho árduo e honesto diariamente. Ele encerra aconselhando os irmãos de que façam continuamente o bem e rogando as bênçãos de Deus sobre as suas vidas. Em 2 Tessalonicenses 3, do 1 ao 5, Paulo pede orações. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Dos versos 6 a 12, exortação ao trabalho honesto. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todos os irmãos que vivem ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivermos entre vocês. Nem comemos coisa alguma às custas de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque tivemos tal direito, mas para que nós tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. As tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Do verso 13 ao 18, o dever de fazer o bem e a bênção de Deus. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer aos que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associe com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considere como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. E assim eu termino a minha participação nesse livro e rogo a Deus que me dê a permissão de estar com vocês em um novo livro. Deus os abençoe a todos. Amém.